Se você já entrou com uma ação pedindo a revisão da vida toda antes de 17 de dezembro de 2019, saiba que há votos no Supremo Tribunal Federal que reconhecem o seu direito, mesmo com a recente reviravolta no julgamento. E mais, se o seu benefício já foi extinto, ou seja, se você já não recebe mais aquela aposentadoria que poderia ser revisada, o entendimento majoritário até aqui é de que não haverá direito à revisão para benefícios já encerrados. Mas situações pendentes ou em tramitação podem ser preservadas a depender do desfecho do julgamento. Essas nuances estão diretamente ligadas à modulação dos efeitos das decisões do Supremo nessa matéria, ou seja, à definição de quem efetivamente poderá se beneficiar da tese da revisão da vida toda. A discussão atual no Supremo Tribunal Federal, que está dividindo ministros e mexendo com os rumos de milhares de processos em todo o país, gira em torno de pontos muito concretos. O voto do ministro André Mendonça abre uma esperança para quem já tinha ação em curso, defendendo que a mudança de entendimento sobre a revisão da vida toda não deve prejudicar quem já buscou a justiça antes da virada jurisprudencial. Por outro lado, ministros como Alexandre de Moraes mudaram de entendimento e agora consideram que o julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade sepultou a tese da revisão para o futuro, mas ainda discutem como tratar os casos pendentes. Isso significa que, enquanto muitos processos estavam sendo julgados improcedentes e o cenário parecia irreversível, agora existe uma possibilidade concreta, ainda que improvável, de reversão para aqueles já na justiça. Se você acompanha todo esse debate até aqui, deixe nos comentários a frase "revisão da vida toda já", para mostrar que você foi até o fim e quer realmente entender seus direitos previdenciários diante das decisões do Supremo Tribunal Federal. O cerne da questão está na diferença entre dois tipos de processos julgados no Supremo Tribunal Federal. De um lado, nas ações diretas de inconstitucionalidade de números 2110 e 2111, discutiu-se de forma abstrata se o artigo 3º da Lei 9.876 de 1999, que restringe o cálculo da aposentadoria ao período pós-julho de 1994, seria constitucional. A maioria dos ministros entendeu que sim, essa limitação é válida. No entanto, nos recursos extraordinários que tratam diretamente da revisão da vida toda, a análise é concreta. O foco está em saber se, num caso específico, a aplicação do artigo 29 da Lei 8.213 de 1991, que permite considerar todos os salários de contribuição do segurado, é mais vantajosa e, por isso, deveria ser escolhida pelo aposentado. Por causa disso, há ministros, como André Mendonça e Rosa Weber, que entendem não haver conexão obrigatória entre o julgamento da constitucionalidade abstrata do artigo e a análise da melhor regra para o cidadão em cada caso. Eles defendem que o Supremo Tribunal Federal pode, sim, limitar os efeitos de uma mudança jurisprudencial para garantir a segurança jurídica a quem já confiava na orientação que valia até então. Isso significa que, mesmo que a regra geral seja negar a revisão da vida toda para novos processos, quem já tinha ação em andamento ou decisão favorável pode ter o direito preservado por respeito à confiança legítima no Poder Judiciário. Nessa linha, os votos favoráveis à possibilidade de modulação dos efeitos, especialmente o do ministro André Mendonça, acolhem pedidos da advocacia previdenciarista feita por todo o Brasil. Esses votos reconhecem que sempre que há uma alteração profunda de entendimento por parte do Supremo Tribunal Federal, a prática consagrada é proteger situações já consolidadas, evitando prejuízo a quem já buscava a justiça e moldou sua conduta com base naquela jurisprudência anterior. Assim, os processos ajuizados até 26 de junho de 2019 são considerados dentro desse marco de proteção,
e as diferenças de valores podem ser pagas até 17 de dezembro de 2019, mesmo que a partir dali a tese principal seja revista. Outra questão relevante que está em jogo é a chamada ação rescisória. Se um benefício já transitou em julgado, ou seja, já teve sua decisão definitiva na Justiça após 17 de dezembro de 2019, de acordo com os votos, até aqui, o segurado não pode recorrer a uma ação rescisória para tentar reabrir seu direito à revisão da vida toda. Esse entendimento busca trazer estabilidade para o sistema previdenciário e limitar a judicialização apenas aos casos que realmente já estavam em discussão antes da mudança do entendimento do Supremo Tribunal Federal. Porém, é interessante notar que mesmo esse ponto, apesar de ser uma limitação, já representa um avanço em relação à possibilidade de simplesmente extinguir todos os direitos, mesmo daqueles que já estavam com processos em curso. A atual reviravolta na pauta ocorre por conta do pedido de vista da ministra Carmen Lúcia, que interrompeu o julgamento que já tinha 3 votos contrários à revisão da vida toda, confirmando a tese da prejudicialidade com base nas ações diretas de inconstitucionalidade, e 2 votos favoráveis à proteção dos direitos de quem já buscava o judiciário. O pedido de vista serve como pausa estratégica. A ministra sinalizou que pretende analisar criteriosamente tanto o voto do relator, ministro Alexandre de Moraes, quanto a divergência aberta pelo ministro André Mendonça. Vale lembrar que a ministra Carmen Lúcia já votou a favor dos segurados em julgamentos anteriores, mas mudou de entendimento nas ações constitucionais, aderindo ao entendimento da constitucionalidade da limitação. A expectativa é que a análise detida possa levá-la a uma posição mais equilibrada entre segurança jurídica e proteção à confiança dos segurados. O voto do ministro André Mendonça, detalhado e bem fundamentado, foi recebido com surpresa justamente por reconhecer, de forma clara, que o julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade não necessariamente prejudica a análise do recurso extraordinário sobre a revisão da vida toda. Ele faz uma distinção técnica entre a análise abstrata de constitucionalidade e a apreciação concreta dos direitos do cidadão diante da melhor regra de cálculo disponível. Segundo seu entendimento, é possível que o Supremo Tribunal Federal reconheça a constitucionalidade do artigo questionado, porém, ao mesmo tempo, permita que, em casos específicos, seja adotada a regra mais vantajosa ao segurado quando comprovada a efetiva vantagem em considerar todo o histórico contributivo, não só o período pós-julho de 1994. Além disso, André Mendonça defende expressamente a aplicação da chamada modulação de efeitos. Esse conceito, fundamental no direito brasileiro, visa proteger a confiança legítima, equilibrar interesses públicos e privados e evitar inseguranças em larga escala. Conforme o voto do ministro, uma mudança de entendimento do Supremo Tribunal Federal não pode retroagir para prejudicar situações já consolidadas, especialmente se o cidadão já ajuizou sua ação com base em entendimento anterior e, muitas vezes, já obteve decisão favorável. Desse modo, o voto de Mendonça propõe que essas situações sejam resguardadas, ao menos no âmbito das ações ajuizadas até determinada data, limitando os efeitos da nova orientação apenas para casos futuros. No contexto prático, esse entendimento significa o seguinte: segurados que buscaram o judiciário até 26 de junho de 2019 podem ter direito à revisão da vida toda, ainda que o Supremo Tribunal Federal venha, ao final, negar a tese para o futuro em geral. Já quem ajuizou demanda após essa data pode ser alcançado pela nova orientação restritiva e não obter mais a revisão. Trata-se de uma solução de compromisso que visa, por um lado, estabilizar a jurisprudência para dali em diante e, por outro, proteger a confiança de quem já dependia da posição judicial anterior.
Outro ponto que merece destaque é a análise criteriosa sobre o voto da ministra Rosa Weber, que também reconheceu direitos já consolidados e propôs limites à revisão para benefícios já extintos. O voto de Rosa Weber serviu de base para o voto de André Mendonça, que o acompanhou em todos os seus fundamentos. Destaca-se que a ministra defende que benefícios previdenciários já encerrados, ou seja, já cessados antes da consolidação da tese, não seriam passíveis de revisão. Além disso, ela delimita marcos temporais para o pagamento das diferenças e, em especial, restringe o uso de ação rescisória para processos transitados em julgado após a virada do entendimento. Essas balizas, embora restritivas em certo sentido, são vistas como uma forma de proteger direitos sem causar instabilidade excessiva ao sistema. Na prática, o ministro André Mendonça reiterou que não é aceitável que uma alteração de jurisprudência no Supremo Tribunal Federal simplesmente anule as conquistas já reconhecidas por outros tribunais ou mesmo pelo próprio Supremo. Para ele, a proteção à segurança jurídica exige respeito a decisões tomadas sob a égide de uma orientação consolidada à época. Por isso, a modulação precisa ser aplicada sempre que houver mudança drástica de entendimento, para evitar o chamado efeito retroativo prejudicial. Esse posicionamento, inclusive, já foi consagrado em outras decisões do Supremo Tribunal Federal, envolvendo temas tributários e cíveis, onde a alteração de jurisprudência não atingiu situações já consolidadas. O clima de incerteza que tomou conta do processo de revisão da vida toda se intensificou com a antecipação de votos no plenário virtual, onde ministros como Gilmar Mendes e Cristiano Zanin acompanharam o relator Alexandre de Moraes no sentido de negar a revisão da vida toda em decorrência das ações diretas de inconstitucionalidade. Até a suspensão do julgamento, os votos estavam 3-2 contra a tese, mas havia indicativos de que ministros poderiam refletir melhor diante da fundamentação técnica apresentada na divergência. Esse ambiente de expectativa é potencializado pelo fato de que o voto da ministra Rosa Weber, que já se aposentou, deve ser computado, pois ela participou do julgamento e deixou seu entendimento claramente firmado. Nos bastidores do Supremo Tribunal Federal, pesa também o impacto midiático dessa discussão. O voto divergente de André Mendonça foi amplamente divulgado, o que aumenta a pressão institucional sobre os ministros para justificar seus posicionamentos de forma clara e transparente diante da sociedade. O tema, afinal, impacta diretamente nas finanças da Previdência Social, mas principalmente no bolso e na expectativa de milhares de aposentados, muitos já em fase avançada da vida, que depositaram suas esperanças em decisões judiciais que por anos lhes deram razão. Para entender melhor a confusão instaurada, é preciso compreender o funcionamento do pedido de vista no Supremo Tribunal Federal. Quando um ministro faz esse pedido durante o julgamento, ele retira o processo de pauta para análise mais minuciosa, suspendendo o prazo de conclusão. A regra do regimento interno prevê um prazo de até 90 dias para devolução sob pena de o julgamento ser automaticamente reincluído em pauta, mas, na prática, esse prazo pode ser prorrogado e o processo pode permanecer parado por meses. Esse mecanismo é legítimo e garante que ministros possam se debruçar sobre questões complexas, como é o caso da revisão da vida toda, que envolve impactos financeiros, sociais e jurídicos de grande monta. Enquanto o julgamento está suspenso, tribunais de todo o país se deparam com a orientação do relator Alexandre de Moraes, que liberou a retomada dos processos sobre a vida toda nas instâncias inferiores, levando diversos juízes a julgarem improcedentes as ações, com base no novo entendimento do Supremo Tribunal Federal. A depender do resultado final, pode ser necessário reabrir processos, rever decisões e, em certos casos, permitir novas ações buscando reconquista de direitos anteriormente negados. Isso demonstra o grau de instabilidade
e até de sobrecarga que decisões mal moduladas podem provocar em todo o sistema de justiça, especialmente em varas previdenciárias já sobrecarregadas. Nesse cenário, a modulação dos efeitos torna-se ainda mais crucial, pois pode evitar um efeito cascata de insegurança, retrabalho e judicialização desnecessária. Caso o Supremo Tribunal Federal adote a proposta de André Mendonça, protegendo direitos em tramitação até datas fixadas, será possível isolar a insegurança apenas para um grupo restrito de casos, evitando prejuízo em massa e respeitando a confiança do jurisdicionado. Já se o entendimento do relator prevalecer sem modulação, toda uma geração de processos poderá ser extinta, inclusive aqueles originados sob a égide de orientação favorável, gerando frustração social e descrédito institucional. O ambiente de incerteza é também agravado pela ausência de uniformidade de votos em julgamentos recentes do Supremo Tribunal Federal. Ministros já mudaram de posição nos últimos meses, influenciados pelo debate público, repressão da imprensa e pelos próprios colegas nos debates internos. Alexandre de Moraes, por exemplo, foi um dos defensores da revisão da vida toda e, posteriormente, mudou seu entendimento, baseando-se no julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade que consideraram constitucional a limitação do cálculo do benefício. Esse vai-vem de posições evidencia não só a complexidade do tema, mas também a falta de consenso sobre o equilíbrio entre proteção ao direito adquirido, segurança jurídica e o interesse fiscal do Estado. Um dado interessante é que, mesmo diante desse ambiente de incerteza e reversão de expectativas, há espaço para mudança de votos na própria Suprema Corte. Embora ministros já tenham publicado seus votos, é plenamente possível que, diante de novas argumentações ou da reflexão suscitada pelo pedido de vista, um voto já apresentado seja revisto ou complementado antes do encerramento do julgamento. Essa possibilidade se torna especialmente relevante quando há divisão apertada entre as posições dos ministros, pois um único voto pode alterar completamente o cenário e definir o destino de milhares de cidadãos. O impacto prático do julgamento da revisão da vida toda se reflete diretamente nos aposentados e pensionistas que buscaram o judiciário, apostando na possibilidade de calcular seu benefício, considerando todo o período de contribuição, e não apenas aquele posterior a julho de 1994. Para muitos, essa diferença significa um valor mensal consideravelmente maior, representando qualidade de vida, acesso a tratamentos de saúde, medicamentos, alimentação e dignidade. É por isso que a discussão sobre modulação de efeitos não é meramente técnica. Ela repercute na vida concreta dos cidadãos, muitos dos quais já idosos, que planejaram sua aposentadoria com base em orientações antes pacíficas nos tribunais. A possibilidade de reversão da tese, ainda que improvável, existe enquanto o julgamento estiver aberto e houver ministro disposto a rever seus argumentos diante dos fatos novos apresentados. O voto fundamentado de André Mendonça, a análise minuciosa da ministra Carmen Lúcia e a eventual computação do voto da aposentada Rosa Weber podem alterar o placar da votação, inclusive pressionando outros ministros a ajustarem suas posições para evitar insegurança excessiva e descrédito junto à população. Em todo esse debate, a transparência das decisões do Supremo Tribunal Federal assume papel central. O cidadão tem direito de saber exatamente em que consiste cada voto, quais marcos temporais estão sendo fixados, a quem se aplica a eventual modulação dos efeitos e, principalmente, até onde vai a proteção da confiança legítima de quem já buscava a justiça. Essa clareza é que permitirá aos advogados, segurados e familiares saber exatamente quais caminhos tomar diante do eventual desfecho, propor ações, recorrer de decisões ou, em certos casos, buscar outras soluções legais. Para além das decisões adotadas por cada ministro,
é fundamental que os processos em andamento sejam respeitados, garantindo-se não apenas a efetividade da tutela jurisdicional, mas também a dignidade do jurisdicionado, que confiou em decisões judiciais reiteradas por anos. A modulação dos efeitos não é um mero detalhe processual, mas uma salvaguarda contra mudanças bruscas que possam dar origem a injustiças e à multiplicação de demandas desnecessárias. A discussão da revisão da vida toda também suscita, indiretamente, a necessidade de reformas legislativas para tornar o sistema mais previsível, transparente e justo. A cada reviravolta jurisprudencial, renova-se o chamado para que o Congresso Nacional estabeleça regras mais claras sobre direitos previdenciários, especialmente a respeito de revisões, prazos, modulações e respeito à confiança legítima. Apenas a legislação clara e estável pode garantir que decisões judiciais pontuais não impactem de modo desproporcional na vida dos cidadãos e na gestão dos recursos públicos. Outro aspecto a ser observado por quem acompanha o tema é como as decisões do Supremo Tribunal Federal afetam a postura dos demais tribunais. Com a liberação de julgamentos pelo relator, muitos juízes de primeira instância, desembargadores e tribunais regionais federais já passaram a julgar improcedentes as ações de revisão da vida toda, amparados no novo entendimento majoritário do Supremo. Todavia, se a tese mudar após o voto vista, será preciso retomar processos, revisar decisões e possivelmente reabrir discussões que já estavam encaminhadas para arquivamento. Isso impacta a rotina dos advogados, dos segurados e do próprio judiciário, demandando atenção redobrada para prazos, recursos e procedimentos. Para quem atua na advocacia previdenciária, a principal recomendação é manter-se informado sobre cada passo do julgamento, analisar cuidadosamente os votos proferidos e os marcos temporais fixados e agir com máxima cautela na defesa dos interesses dos clientes. Cada detalhe do julgamento pode significar a diferença entre o êxito ou a perda de um direito já reconhecido anteriormente. Por sua vez, segurados e beneficiários devem estar atentos às informações oficiais e buscar orientação profissional qualificada para entender sua situação específica diante da multiplicidade de cenários possíveis. Diante da instabilidade jurisprudencial, cada caso pode demandar uma estratégia própria, seja na manutenção de ações, recursos, pedidos de reabertura ou mesmo na busca por alternativas administrativas junto ao INSS.